Opa, então iniciando nossa gravação da nossa aula de Química Aplicada, hoje dia 11 de março, são 19 horas e 12 minutos, ok? Então vou compartilhar minha tela aqui. Hoje vamos evoluir bastante, tá? Ok, beleza, pessoal. Então minha tela já está sendo compartilhada. Eu estou abrindo meu arquivo Word, né? Como se fosse meu quadro negro, branco, tanto faz, não importa a tonalidade. Tá? Então, pessoal, Química Aplicada, hoje, dia 11/3. Pessoal, hoje, nosso foco é sobre os processos de separações de mistura. Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte, tá? Todos os compostos materiais podemos dividir em 3 sistemas. Temos a chamada sistema, que são substâncias puras, substâncias puras. O que são substância pura? Quando tem um componente formado por apenas um tipo de molécula, só. Então, se eu tenho lá uma barra de ouro e só tem ouro dentro, não tem nenhuma mistura, não tem nenhum tipo de átomo, obrigatoriamente esse sistema vai ser chamado de substância pura, que já trabalhamos a respeito nesse contexto. E aí temos as misturas, né? A partir daí, temos a chamada mistura homogênea e temos a mistura heterogênea. Não podemos esquecer que a mistura homogênea é uma mistura verdadeira. Tão verdadeira que formam uma solução. Lembrando que solução envolve solvente e soluto. Pessoal, eu não vou aplicar aí a ideia de dispersão, tá? Porque a dispersão já liquidamos ela. É claro que uma solução é uma dispersão. Ok? Então, não vou nem aplicar essa ideia. Mas está envolvido aí, tá? Então, mistura homogênea, tecnicamente, para ser uma solução, eu tenho solvente que dissolveu o soluto e você olhando não vê mais, vê uma coisa só. Só que tem aqueles detalhezinhos importantes, né? Macroscópica, microscópica. Então, a gente sempre vai olhar no universo microscópico, tá? Então, tem que ser uma solução realmente verdadeira, o solvente realmente dissolveu o soluto, ok? No caso, por exemplo, leite, que predomina a água, ele não dissolve a proteína, não dissolve a gordura. Então, não é uma mistura verdadeira. Tá? Em termos microscópico, ele é uma mistura heterogênea. Heterogênea, pessoal, ou seja, não se misturam, na verdade. Não é um não dissolve o outro. Para ser uma solução, tá? Nesse caso, lá nas dispersões, teríamos o quê? Uma suspensão ou uma dispersão coloidal. No estudo das dispersões, o disperso e o dispergente, ou dispersante. Então, num sistema heterogêneo, não necessariamente você consegue visualizar cada componente. Não é necessário. O leite, por exemplo, tá? Mas, grande parte, quando a gente estuda a matéria sobre o sistema heterogêneo, elas estariam divididas em fases. Podem estar divididas em fases. Como assim dividida em fases? Por exemplo, uma mistura tradicional heterogênea de água mais óleo. Então, nesse caso, pessoal, você consegue ver o óleo e a água. Então, temos uma mistura heterogênea e, tecnicamente falando, teremos 2 fases. Você consegue visualizar, tá? Mas, lembrando que numa graduação, como estamos agora tendo, sempre olhamos ao nível microscópico. O leite, por exemplo, pessoal, macroscopicamente olhando, é homogêneo, mas não é homogêneo. Ele é heterogêneo. O sangue, macroscopicamente olhando, ele é homogêneo. Não. Microscopicamente, ele é heterogêneo. Plasmas, células, né? Hemácias, leucócitos, são separados em grupos diferentes, em fases diferentes, tá? Então, atenção, sempre a nível microscópico. Ok? Sempre a nível microscópico. No caso do leite, leite e sangue serão heterogêneos. Heterogêneos. Ok? Heterogêneo. Pronto. Observação importante aí. Tá? Que já foi trabalhado o conceito mais profundamente, foi trabalhado em aulas passadas. Uma coisa importante que a professora Edneia deu para vocês, e aí vocês confirmaram que talvez só deu por cima, né? O conteúdo. Como que em laboratório, ao receber uma amostra XYZ,
seja ela sólida, líquida, geralmente é sólida ou líquida, casóide dificilmente, mas sólida ou líquida. Como que eu sei que é uma mistura homo-hétero ou uma substância pura? Tá? Um dos contextos importantes, pessoal, aí vou abrir o PowerPoint da professora Edneia aqui, tá? Toda substância pura, obrigatoriamente, durante a mudança de estado físico, vou acrescentar aqui no meu quadro. Cadê a imagem? Ih, não vem a imagem. Só ver aqui. Será que não vem a imagem? Mas tudo bem, eu vou usar essa imagem aqui. Então, toda substância pura, pessoal, durante a mudança de estado físico, o que é mudança? Fusão, sólido passando para líquido. Ebulição, líquido gasoso, ou inverso. Condensação ou liquefação, gasoso para líquido. Solidificação, líquido para o sólido. Mudança de estado físico, que isso ela deu para vocês já nas primeiras semanas de aula de fevereiro, ok? Durante a mudança, a temperatura não muda, não varia. Ponto de fusão, ebulição, condensação, solidificação constante. Então, se a gente analisar esse gráfico aqui, esse gráfico de aquecimento, né? Esse gráfico de aquecimento, vou pegar minha canetinha. Ah, agora eu sei por que não colou. Tá? Então, começa toda a substância, teoricamente, no caso da água, eu não sabia o que era, mas olhando que é 0 graus Celsius, estou achando que é água. Então, sabemos que a água no freezer, -5, -6, -7, ele é sólido. Água pura, tá? Água pura. A partir dos 0 graus Celsius, o que acontece? Se tirou do freezer, quando alcança 0 graus Celsius, começa a derreter. Que aí temos a fusão. Começa a derreter, temos então a fusão. Então, o que é a fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Beleza! Tá? Lembrando que durante o período da fusão, teremos a coexistência dos dois estados físicos. Então, essa linha reta aqui, ó. Oh, não dá para digitar. Essa linha reta aqui, essa fusão, vai ter sólido e líquido ao mesmo tempo. Um ponto importante. Se for uma substância pura, a temperatura vai se manter constante. Não pode mudar. Ela é constante. Então, quando vai derretendo, mesmo que fique uma pedrinha pequenininha de gelo e uma poça grande de água, se você medir a temperatura, não muda. Continua 0 graus Celsius. Isso é uma característica de substância pura. Toda substância pura, durante a mudança de estado físico, a transição sólido, derretendo líquido, ou líquido congelando, virando sólido, a temperatura tem que permanecer constante. Permanece constante. Aí derreteu. Aí quando derrete, aí a temperatura eleva, ó, começa a subir. Líquido. Depois alcança, pelo jeito, 100 graus Celsius aqui, ó. 100 graus Celsius, ebulição. A água começa a ferver. Durante a transformação água líquida gasosa, você medindo a temperatura do fervimento, não ultrapassa 100 graus Celsius. Não pode ultrapassar. Durante a mudança e ebulição, 100 graus, permanece constante. E logo em seguida, só vai subir a temperatura se tiver apenas gasoso. Então, nessa faixa aqui de cima, vamos ver se meu mouse agora funciona. Então, ó, aqui, essa faixa aqui, ó, não funciona, que droga. Mas tudo bem. Essa faixa aqui, ebulição, não pode mudar a temperatura também. Não pode mudar a temperatura também. Por isso que é muito comum, pessoal, no laboratório, você está lidando com água destilada, água pura, destilada. Não tem nada nele, sódio, cloro, nada, destilada. Quando ele começa a ferver, entre ponto de ebulição, a gente coloca o termômetro aos 100 graus Celsius. Pessoal, você pode até abaixar um pouco o fogo. Não precisa estar com o fogo máximo. Porque não vai ultrapassar 100. Vai se manter 100. Enquanto tiver aquecimento, ele vai se manter 100. Mesmo que você aumente o fogo, com a intenção de chegar a 110, não chegará a 110. Não chegará a 101, na verdade. Não chega a 101. Porque 101, não teríamos mais líquido. Não teríamos mais líquido.
todo líquido já virou gasoso. Claro, o sistema é fechado. Você mediria a temperatura do vapor. Aí sim, 101, 102, 103. Então, para a água 100 graus Celsius, o ponto de ebulição ele tem que ser constante. Para a água 0 graus Celsius, é o ponto de derretimento. Fusão também tem que ser constante. Não é apenas a água. Todas as substâncias puras, todas. No exception. No exception, para quem não sabe, quer dizer sem exceção. Uau! Sem exceção. Sem exceção nenhuma, toda substância pura, durante a mudança de estado físico, constante. Constante na fusão, constante na ebulição. Ou a volta, constante na condensação ou liquefação, constante na solidificação. Não pode mudar. Ok? Então, vou colocar aqui, acrescentar, durante, então, substância pura, durante a mudança de estado físico, as temperaturas de fusão, ebulição, liquefação, solidificação e etc. Permanecem constante, sem alterar. Para quem não sabe o que é constante, sem variar. Ok? Isso é digno. Eu disse digno de substância pura. Professor. E se durante a mudança eu estou com o termômetro lá medindo a temperatura e dá uma subidinha? Opa, não é substância pura. Tem coisa dentro dela. Tem o quê? Sei lá. Aí já não sei. Vai ter sódio, vai ter flúor, cloro, sei lá, poeira, partículas. Mas não é substância pura. Então, toda substância pura vai ter exatamente aquele comportamento. Que comportamento? Eu costumo dizer reta embaixo, reta em cima. Todas, sem exceção. Reta embaixo, reta em cima. Esse gráfico é gráfico de aquecimento, porque com o passar do tempo, da esquerda para a direita, a temperatura foi subindo. Aquecimento. Professor, como que é uma mistura, então? Uma mistura, água e sal, água e açúcar, ou água com qualquer tempero, qualquer coisa, ou uma liga metálica. O que é liga metálica mesmo? Mistura de metais, uma solução sólida, tá? Aí o gráfico não vai ser assim, reto, reto. Ele pode variar. Esse aqui é uma mistura comum. Pessoal, essa mesma matéria a gente também estuda um pouco isso no colégio. Estuda até bastante no colégio, tá? Então, pessoal, quando você coloca uma substância para aquecer, para derreter, derreteu, mediu que a temperatura começou a subir, durante o derretimento, eu tenho sólido e líquido. Mesmo assim a temperatura continua aumentando, isso já é indício que não é substância pura. Ah, que mistura? Que mistura que ele é? Não sei. Mas indica que não é puro. Pelo menos esse detalhe se descarta já. Que é importante. Ou durante a ebulição, alguém te traz uma amostra líquida. Você não pode provar. Ah, o que tem aí, ô João? Você que é engenheiro, o que tem aqui dentro? Você vai provar, cheirar? Não, é perigoso. Porque pode ser que seja um ácido. Ao inspirar, pode queimar suas fossas nasais. Isso é perigoso. Muito menos provar. Então, uma das formas de saber se é uma das perguntas iniciais, opa, tudo bem, esse coisa aqui que você me trouxe, será que é uma mistura? Porque se for uma mistura, pode ter vários componentes. Ou uma substância pura. Né? Então, você vai fazer o teste. Coloca para aquecer, ou poder colocar para congelar, e depois derretendo, ou congela, medindo a temperatura. Então, coloca o líquido para aquecer. Se for uma mistura, durante o ferver, a temperatura também continua mudando. Varia. Ele não é constante. Então, esse tipo de gráfico indica, ou seja, não tem uma constância, indica que é uma mistura. Tá? Indica que é uma mistura. Ou melhor, para ser substância pura, durante a mudança, tanto embaixo e em cima, constante. Ok? Aí tá o legal da química, pessoal. A água, o ponto de fusão da água, derreter, 0. Todo mundo sabe disso. O ponto de ferver a água é 100. Professor,
pode ter mais alguém, uma outra substância pura, que não seja água, com a mesma temperatura de fusão, com a mesma temperatura de fusão e ebulição? Não. Cada substância química tem seu próprio ponto de fusão e ebulição. Por isso que se eu recebo uma amostra, sabendo que é uma substância pura, eu consigo descobrir quem ele é. Só fazer esse detalhe aí. Derreter, média temperatura, e ebulir, média temperatura. Ou oposto, né? Gasoso para o líquido, líquido sólido. Ou gasoso. Desde que você consiga mensurar, medir a temperatura, e se durante essa mudança for constante, substância pura. Ok? Então, não tem segredo. Tá? Então, durante as misturas, ocorrem variações. Aí, é claro, pessoal, aqui eu vi também um gráficozinho da professora Edneia, tá? Existe misturas com um gráfico diferente. Como diferente? Que esse aqui. Essa aqui é chamada mistura azeotrópica, né? Azeotrópica. Também é estudado isso no colégio, mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica é tipo uma pegadinha para tentar lascar nossas vidas. Como assim uma pegadinha? Porque se o cara pegar uma substância que é líquido, uma solução, alguém traz uma coisa dessa para você, e é líquido, você coloca para aquecer, e durante a ebulição não muda, eu tenho uma substância pura. Dá para ter certeza? Não. Não dá. Não dá para ter certeza. Tu tem que trabalhar com as duas faixas. Duas faixas. Sistema fechado. Duas faixas. Como assim duas faixas? Fusão, ebulição, ou liquefação, solidificação. Ou seja, em cima e embaixo. Tem que trabalhar com duas faixas. Porque tem substâncias químicas que a ebulição é constante, mas durante a fusão varia. Então, isso indica que é uma mistura. Porque se for uma substância pura, não pode variar. Nenhuma das duas. Nem embaixo, nem em cima. Então, esse tipo de gráfico é uma mistura, aí recebe um nome especial chamado azeotrópica. O que será azeotrópica? Em cima constante, ebulição constante, e fusão vai variando. Além disso aí, existe a eutética, que é o oposto. Então, se alguém trouxer para você, tá? É um sólido. Começa com sólido. Você coloca lá uma barra de metal. Mas esse metal é o quê? É ferro? Alumínio? É uma liga metálica? Não sei. Ou traz uma coisa dourada, metal dourado. Será que é ouro puro? Ouro 24 quilates, 18 quilates? Ou, sei lá, uma folhado de ouro? Ou aquela moeda antiga, mistura de zinco, mas não sei o quê, né? Metal moeda antiga, que está sendo muita moda agora também, que disfarça e engana bem sobre ouro, que é uma liga metálica. O que vai acontecer? Coloca aqui metal para derreter, claro que alta temperatura, né? Você está no laboratório, sistema com aparelhagem. Durante a fusão, o que acontece? Pode apresentar constante. Sólido líquido. Ah, então é puro. Não. Você não pode chegar nessa conclusão se você não alcançar o ponto de ebulição. Então, após o derretimento, isso aqui quente pra caraca, sem dúvida nenhuma. Tá? Imagina, 800, 900, 1000 graus Celsius, fechado. Então, é bem complicado. Virou líquido. E aí a ideia é alcançar a ebulição. Se durante a ebulição continua aumentando, opa, então quer dizer que não é substância pura. Quer dizer que temos também uma mistura, tá? Esse tipo de mistura, esse tipo de gráfico, chamam de eutética. Então, mistura pode variar os dois, em cima e embaixo, que é a mistura tradicional, né? Tá. E essa aqui seria, então, a tradicional. Varia embaixo, varia em cima. Ou pode variar apenas embaixo, em cima é constante, mas é mistura também. Nosso caso é só mistura. Ou pode variar apenas embaixo, né? Embaixo constante, em cima varia, tá? Então tem essas variações aí, tá? Então substância pura não tem jeito. Substância pura obrigatoriamente, seja qual for a substância, ebulição e fusão ou liquefação, solidificação constante. Mudou um dos dois? Não é mais. Não é mais puro. Ok? Então, aí temos a definição de substância pura. Tá certo? Bom, pessoal, a partir disso aqui, então vamos entrar na matéria de hoje, que é sobre processos de separações, pessoal. Vários nomes diferentes e tudo mais.
Vamos lá. Ok. Aí. Processo de separações. Estava sendo projetado para vocês. Tá? Bom, pessoal, vamos começar com os processos de separação para misturas heterogêneas. Ah, um detalhe, pessoal, que até coloquei no layout e também falei durante as aulas. Misturas homogêneas, que são soluções verdadeiras, um dissolve o outro, você não consegue separar por filtração, tá? Filtração não se aplica em nenhuma mistura verdadeira. Não consegue separar nada, tá? Mistura homogênea. Então temos aqui mistura heterogênea. Primeira tecnologia humana, né? É o nome do processo, pelo menos a gente tem que saber. É podre, eu concordo que é muito podre, mas tem que saber, lembrar. Catação. O que consiste catação, pessoal? É separar os componentes manualmente. Você pode usar equipamento ou não, não interessa. Mas o ato de você separar manualmente com um garfo, com a mão ou com certo equipamento, aqui no caso aqui, é aquele dia do pessoal que faz limpeza em parques públicos, né? O pessoal vai aqui jogando lixo no chão em parques, para o cara não ficar agachando toda hora, e pega assim, fura a folha, fura a sujeira e coloca dentro do saco de lixo. Aí não precisa abaixar. Então, esse processo de pegar manualmente, com ou sem ferramenta, é chamado de catação. Catação podre. A catação era usada para separar sólido e sólido ou sólido com líquido, tá? Então, se eu tiver aqui um copo de água com, sei lá, um sujeirinha, isopor, eu poderia com meus dedos aqui, com minha mão, eu tiro. Pronto, tirei, pronto, acabou. Catação, tá? Incrível esse processo, né? Catação. Próximo, ventilação. Ventilação, a ideia é separar os componentes utilizando um jato de ar. Um jato de ar, tá? Normalmente a ideia da ventilação é separar sólidos de tamanho diferentes, de peso diferente. Então aqui, pessoal, quem quer fazendeiro aí, existem essas máquinas que a soja, né, depois de colher e tudo mais, e vem com muito pó, muita poeira, muitas partículas, que não é a própria soja. Então eu coloco nessas esteiras aqui, que vai rotacionar da esquerda para a direita, e quando ele cai nesse sistema aqui embaixo, onde está mexendo meu mouse, vai ter um jato de ar que vem por baixo, todo o pó, sujeira, que é mais leve, vai sendo levado embora. Então os grãos, realmente os grãos, que são a soja, no caso, ou poder ser milho, vai ser recolhido aqui. Vai ter menos impureza possível. Como que ele separou esse pó do grão? Através de um jato de ar. Jato de ar, chamamos de ventilação. Ventilação, tá? Isso é muito comum também, pessoal. Às vezes, quem trabalha já, vocês, não sei, alguns de vocês, já lidou com, tipo, eu trabalho atualmente com computadores, manutenção de computadores. E é muito comum, a gente usa um aparelho para soprar o teclado, né? Para quê? Para tirar toda a poeira, toda a sujeira que tem dentro dele. Também, um jato de ar, ventilação também, tá? E aqui eu coloquei um outro exemplo lá do direito, né? O soprador, que é muito comum, é separar as folhas do chão, que não o chão está espalhado, é uma heterogênea, está espalhado. Então, em vez de ficar varrendo, sei lá, catando, pega um jato de ar, junto todos, também é uma ventilação. Então, ventilação utiliza jato de ar. Easy. Outra também muito fácil, peneiração. É claro que, pessoal, eu coloquei aqui, ó, também pode ser usado para separar sólido do líquido, ventilação. Mas depende, tá? Não é todos os sólidos e líquido. Por exemplo, se eu tiver um copo de água, esse copo de água cheia, sem derramar, e tiver isoporzinho flutuando, eu posso muito bem assoprar. Claro que aí o ar pega no isopor e aí a ideia é derrubar, separar da água. Então seria, nesse caso, uma ventilação de separação de sólido com líquido. Sir. Oi. Ele tira pedaços pequenos dos grandes? Você tinha falado isso, eu acho. Não entendi. Ele tira pedaços grandes de pequenos? Ele separa, normalmente, a ventilação, sólidos de peso diferente. O jato de ar leva sólido, mais leve embora, e os mais pesados, peso tem gravidade, de massa maior, não leva, fica retida. Ok? Então, é uma separação de sólidos
de massa diferente. O ideal seria isso, não tamanho. Porque o tamanho, o isopor pode ser enorme, mas não pesa nada, entendeu? Então tamanho não é. E sim massa. Massas pequenas são levadas pelo jato de ar. Massas maiores, o jato de ar não leva. Mas ele vai separar dos mais levezinhos. Ok? Então, ventilação utiliza o jato de ar para separar sólidos leves. Que leve, sim. Pouca massa. Jato de ar. Sólidos pesados, não separam. Ok? Enquanto que a catação vai catando manualmente. Tá? Não tem nem muito segredo, não. A próxima, pessoal, essa também é simples, né, pessoal? A peneiração. Então, estamos aprendendo os nomes técnicos, né? Ah, vou aplicar o processo de peneiração. Vou aplicar o processo de catação. Que são nomes técnicos, tá? Então, a peneiração é muito podre, porque é o uso da peneira. Então, o ato de você usar uma peneirinha, né? Isso na engenharia tem bastante, claro que tem bastante. Principalmente na área de construção civil. O caminhão derrama um monte de areia, se compra lá uma rema de areia, quantidade X de areia, e às vezes essa areia vem com um monte de pedrinha que você não queria. E aí o que você faz? O que o pedreiro faz? Coloca uma peneira. Todas as pedras, ostras ou sujeira, são jogadas fora e passa apenas areia fina. Como está usando uma peneira? Peneiração. Tá? Então, qual que é a ideia da peneira? É separar sólido de sólido. Claro que sólido de tamanho diferente. Então, aqui nessa primeira imagem, pessoal, esse processo aqui na imagem do lado esquerdo é muito comum. Quem gosta de fazer tapioca, que é fit fazer tapioca, sabe que a massa para fazer tapioca tem que ser fina. Essas bolotas que ficam aqui em cima não servem para fazer tapioca, não fica uma massa legal na hora de fazer esquentar na frigideira, não fica. Então você tem que dar uma peneirada na massa para pegar a massa fina. É claro que depois você tritura as mais grossas. Então é uma peneiração, né? Aqui, peneirar também poderia separar. Ah, professor, mas a peneiração também pode ser usado para separar sólido e líquido? Também pode, claro que pode. Tranquilamente. O sólido fica retido na peneira e o líquido passa, né? Tecnicamente falando, quem já fez esse processo aqui de baixo, pessoal, é separar a clara de ovo, a clara da gema, também é uma peneiração. É claro que nesse caso teremos a peneira bem fininha, aonde a clara consegue atravessar e a gema, por ter uma membrana que envolve, acaba não atravessando. Então, consegue separar a clara da gema. Uma peneiração. Não tem muito segredo. Tá? Próximo também é muito easy, muito simples, muito fácil. Filtração. Pessoal, o que eu gostaria, acho que seria interessante colocar para quem está anotando aí. Tá? Eu acho que poderia fazer o seguinte. Tentar fazer uma sugestão. Vou fazer aqui. Vamos ampliar aqui. Ok? Eu acho que poderia, pelo menos, colocar um resumo. Resumo. E os nomes dos processos. Como assim, nome do processo? Catação. Temos, então, a catação. Ok? Pessoal, eu acredito que catação, não precisa descrever o que é catação. Porque o nome já traz a informação. O que é uma catação? O nome já traz, não é? Catar, pegar, manualmente. Ok? Então, tem aí a catação. Aí vem a outra. Depois vem o quê? Ventilação. Então, pelo menos o nome você já tem, tipo resumão. Ventilação. Eu acredito que ventilação também você não precisaria colocar 2 pontinhos para escrever. Mas se quiser, coloque. Por que eu acredito que não? Porque o nome ventilação dá para entender que é um jato de ar, jato de vento. Entendeu? Então, para quê? Então, o nome ajuda muito já. Então, não tem necessidade de colocar usar um jato de ar. Também, se quiser colocar, o professor gosta de mais completo. Manda bala, tá? Eu gosto de resumido. Beleza. Ok? Mas é uma sugestão que eu estou falando para vocês. Tá? Algumas técnicas é bom colocar observação, porque os nomes não ajudam em nada. Mas essas duas, a catação e ventilação, simples. Não somente essas duas, a terceira também é peneiração. Por que tem que receber esse nome de peneiração? Porque está usando uma peneira. Então, aí é podre também. Né? Então, aí não precisa ter muito o que dizer. Ah, professor, eu nunca usei uma peneira na vida. Aí é complicado. Tá?
É complicado mesmo. Nem na cozinha? Não, nem na cozinha. Nem assim, sei lá, brincar assim na areia? Não, aí é complicado. Tem que viver um pouco mais, tá? Porque é um processo que, teoricamente, todo mundo já passou por isso. Ok? Então, peneiração, peneira. Não vou nem colocar 2 pontos peneira. Tá? A próxima também muito fácil. Então, tem os nomezinhos pronto. Resumo dos nomes. Filtração. Por que recebe o nome de filtração? Porque estamos usando um filtro. Filtração, filtro. Qual que é a intenção do filtro? Filtração é separar sólido não dissolvido. Sólido do líquido não dissolvido. Então, por isso que a filtração não dá para ser aplicado a ideia de separar misturas homogêneas. Se aquele soluto estivesse dissolvido, filtração não separa. O filtro só vai reter componentes não dissolvidos. Tá? Componente não dissolvido. Então, a quarta, nesse resumo aqui, temos então a filtração. Filtração usa filtro. Ponto. O filtro pode ser usado aonde? Separa sólido de líquido ou sólido gasoso, que é um ar-condicionado, no caso, filtro do carro, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante, filtro do carro, para quem tem carro, isso que tem de vez em quando, normalmente 10 mil quilômetros a gente troca, dá uma olhadinha, o cara mesmo vai dar uma olhadinha e vai olhar. Se tá sujo pra caraca, não dá para salvar, não vai querer economizar, tá? Isso vai ser pior, ok? Por que vai ser pior? O filtro de ar do carro é para passar o oxigênio. A ideia é oxigênio. Então ele passa tudo. O ar, nitrogênio, mas a ideia é capturar o oxigênio. Mas vem muita poeira, sólido. E não é bom sólido entrar no motor. Isso acaba desgastando o motor. Então, pessoal, quando você tem o filtro de ar totalmente sujo como esse, as moléculas de oxigênio não passam tão bem assim. Ele barra, porque está cheio de sujeira. Consequentemente, no motor, vai ter um consumo maior de combustível. Então, vale a pena. E é baratinho, 20 reais se bobear, você já troca isso aqui. Então, o filtro de ar está cada mais ou menos 10 km. Mas qual que é a ideia do filtro de ar? Separar gasoso de sólido. Ele tem todas as partículas sólidas. Ok? Café, um belo exemplo. Separa sólido do líquido. Ok? Então, temos aí a filtração. Até aí. Oi. Peneiração seria um tipo de filtro? Não. Uma das grandes diferenças da peneiração do peneira e filtro é o tamanho da porosidade. Tamanho das cavidades. Uma peneira, ela não pode ser pequenininha. No caso do filtro, na verdade, visualmente, você não vê que tem buraquinho que possa passar. São micros, são nanos poros. Poros, buraquinhos, para ser mais didático. Tá? Então você não vê, pega o filtro, você olha aqui, você não vê que tem furo nele. Mas passa. São microporos, poros pequenos. Enquanto a peneira, não. Peneira você vê o tamanho, né? Peneirão, tem os furinhos, você vê direitinho. Então essa é a diferença. Peneira no filtro. Então o filtro, para se reter, ele retém muito mais do que uma peneira. Peneira é uma coisa grossa. É uma coisa não tão técnica, é uma coisa mais... É uma técnica mais grossamente feita. O filtro, não. O filtro já é mais específico. Tá? Então, uma das grandes diferenças é o tamanho dos buracos, tá? Dos poros. Enquanto que a peneira são visíveis, os poros são visíveis, os buracos são visíveis, nos filtros não são visíveis, são microporos. Tá? Então, na clara do ovo aparece, professor? Oi, Michael? Na clara do ovo aparece? Aparece. Porque se for menor, a clara não passa. Aparece. Eu tenho aqui em casa aqui. Tá? Mas é só ir no supermercado, mercearia, você vê. É bem pequenininho, mas aparece tranquilamente. E a gema passaria também, tá? A gema passaria também. Só que a gema, ela tem uma membrana que envolve. Todo mundo já viu isso. Né? Quem gosta de fazer ovo frito, por exemplo, com gema mole. Não é mesmo? Se você furar aquela gema lá, você corta a membrana, ela vaza. E aí passaria tranquilamente também para a peneira. Mas então, se você tomar muito cuidado, apenas a clara passa e a membrana com a gema não passa. Fica retida, então, na peneira. E, professor, inclusive essa membrana que tem em volta da gema é que, tipo, quando os negros vai fazer, tipo, sobremesa, quindim, essas coisas, que dá o famoso gosto de ovo. É, exato.
Tem várias culinárias que... Então, existe muitas pessoas que dizem aquele ovo... A técnica de fazer ovo poché. Pochar, não sei. Poché. Tá? Acho que é mais esse nome. Tem várias técnicas para fazer o quê? Para cozinhar o ovo, a clara fica tudo cozida, a gema não pode estar cozida, ela tem que ser uma pequena camadinha, é toda uma técnica. Se você cozinhou demais, já é Elvis. Ou se cozinhou de menos e furou a gema, furou a membrana, já é Elvis também. Então tem toda uma técnica lá. Mas voltando, peneira, você vê as cavidades. Filtro são microporos, microcavidades, tá? Que visualmente não vê. Então o café tem muito disso. Imagina se tomar um café cheio de sólido. Horrível. Café árabe é assim, professor. É? Café árabe é cheio de pozinho? Eles não passam na peneira, é só o café, o pó do café mesmo e água quente. Aí eles tacam Nossa, cardamomo, anis estrela. É bem bom. Mas eu acho que é questão de se acostumar, né? De repente, se eu fosse árabe, ver uma família árabe, talvez... mas eu não tomaria. Acharia estranho. Imagina, toma, aí fica um monte de pó grudado na língua, fica meio... Sei lá, pra mim irrita isso aí. Tá? Mas nosso café não. Na verdade, eles deixam descer, né, professor, o pó do café para depois tomar. Aí não mexe. Então deixa descer, decanta, isso. E aí depois só toma, então, devagarzinho, para não espalhar. Ok, tá certo. Isso acontece com chá também. Os orientais asiáticos também, às vezes, usam alguns filtros que não filtra tão bem assim, que passa pedaço, mas deixa parado todo o pó do café, do chá, também desce. E aí usa sem mexer muito, e aí só pega a parte líquida, dissolvida. Bom, então filtração, filtro, ok? Não tem segredo. Esse já não. Esse já é um pouquinho mais complicado, porque o nome não ajuda em nada, né? Catação, manual, né? Aí tivemos lá, peneiração, peneira. Filtração, filtro. Ventilação, jato de ar. Aí chega levigação. O que é levigação? Levigação é você usar um líquido para separar sólidos. Como assim líquido para separar sólido? Sólidos leves. Aqui eu coloquei uma imagem, o ato de levar calçado, por exemplo. Então, nessa calçada, pode estar cheio de terra, barro. Então, é muito comum a gente usar uma máquina, né, essas maquininhas aí, que jogam um jato de água forte. Toda a terra que está na calçada, que até é meio grudada, leva embora. Pergunto, essa água, ao levar o barro embora, ele vai dissolver o barro? Não. Não, o processo de levigação não pode dissolver. Não pode. Ele só leva. Esse processo de levigação é muito comum, pessoal, em amostra para ver se tem ouro ou não. Você pega uma amostra de terra, isso em Discovery Channel, não sei, nem sei, faz muito tempo que eu não assisto isso. History Channel, a febre do ouro, né? Aqui seria a febre do ouro. O cara pega uma amostra, será que tem ouro nessa região? Cava, pega uma amostra de terra, coloca nesse pratinho aqui, que é chamado de pateia, tá? Pateia, e joga. Por que joga água que fica mexendo lá, girando? E a água fica lá girando. Qual que é a intenção, pessoal? Porque o ar que fica girando, toda a terra e areia, na movimentação, a água vai levando embora. Vai caindo pela lateral. O ouro não. O ouro fica no centro. Por isso vai girando, devagar, para não perder o ouro também, porque não pode fazer bruscamente. Vai girando, então vai levando toda a areia e terra embora, no final fica ouro. Mas por que o ouro fica? Porque o ouro é muito denso. O ouro é denso. É tipo chumbinho. Um pedacinho de chumbinho, joga na água e já afunda. Então isso é densidade. Ouro também é denso. Automaticamente vai ficar no fundo da pateia. Tá? Então, qual que foi o processo para separar essa areia, terra, do ouro? Usando água. A água leva embora. O ato de levar embora é levigação. Tenta associar. Deixa levar. Leve, deixa levar. Tá? Detalhe. Esse líquido não pode dissolver. Ok? Não pode dissolver. Porque se ele dissolver o sólido, ou um do sólido, não é levigação. Aí vai ser a próxima, ok? Então aqui, eu acredito sim, no caso do nosso resumo, seria interessante colocar, né, uns 2 pontos nele, né? E uma observação, porque o nome não ajuda em nada.
Tá? Então, na equação, utiliza um líquido para levar o sólido. Tipo, bem, só para entender, ter isso na mente. Ok. Depois eu vou diminuir novamente. Tá? Então, temos aqui a ideia da levigação, é usar um líquido para levar sólidos leves. Claro que sólido pesado não vai levar embora, né? Então, mas é um processo de separação. Separou? Então tem nome de processo. Levigação. Tá? Deixa eu levar. A próxima, aí temos a dissolução, pessoal. A dissolução, o nome já ajuda. Você vai usar um líquido para separar sólidos. Mas como vai separar? Esse líquido tem que dissolver um dos dois componentes. Um dos dois. Por exemplo, aqui nessa imagem lá do direito, sal e areia. Pessoal, se eu tiver sal e areia junto, eu vou pedir para se separar. Ah, vou usar catação. Não dá. Você não consegue catar um por um, separar salzinho e areia. Não dá. Peneira, não dá. Os dois passam na peneira. Filtro, não passa ninguém. Vento, também não ajuda em nada. Então, qual que é o melhor processo para separar sal da areia? Os dois são sólidos. Água. Acrescenta água. A água dissolve o sal, mas não dissolve a areia. Depois passa num filtro. O filtro retém areia. A água salgada passa. E aí faz um outro processo para separar a água do sal. É claro que são vários processos que você vai utilizar em várias etapas para separar cada componente. O nosso estudo agora é entender qual que é a separação de cada... Qual que é o processo, né? Qual que é o processo que poderia aplicar? É abrir essa mente para depois aplicar dentro de uma mistura, que vai ser a nossa atividade da semana que vem. Vou montar um sistema. Qual seria o melhor processo para separar essa mistura aí? Na ordem. Aí teria que pensar um pouquinho. Então, a ideia da dissolução é usar um líquido que dissolve um do sólido. Antes disso, olha só essa imagem aqui. Tá? Até nessa imagem, pessoal, quem o pai ou o parente que é mecânico, é muito comum, né? Quem gosta de mexer com carro, escapamento, suja a mão de graxa. Ou portão mesmo, suja a mão de graxa. Graxa é sólida. A nossa mão também é sólido. E essa graxa gruda na nossa mão e não sai. Lavar com água corrente e sabonete não ajuda muito. E fica aquela mão de graxa. Normalmente os mecânicos lavam o quê? Para tirar a graxa da mão. Usa querosene, gasolina, até mesmo thinner. Ah, mas se usar gasolina e querosene não vai pegar fogo? Vai pegar se você soltar faísca nele. Mas sozinho não pega fogo. Se você tiver um copo de gasolina em cima da mesa, ela sozinha não vai pegar fogo. Para pegar fogo tem que ter uma ignição inicial. Mas você não vai fazer isso. Mas ao colocar gasolina ou querosene na mão, para usar esse líquido para lavar, o que vai acontecer? A gasolina ou querosene ou thinner dissolve completamente a graxa. Então aquela graxa sólida, grudada na sua mão, foi embora, separou. Então é um processo de separação que chamamos de dissolução. Então dissolução, detalhe, é dissolver. Mas ele não pode dissolver todo mundo. Se eu tenho os dois sólidos e joga água, dissolve os dois, separou nada. Não separou nada. A ideia é separar, ok? Então, dissolução. Desculpe. Então, dissolução é usar um líquido para dissolver um dos sólidos. Então, eu tenho uma mistura de dois sólidos, eu vou dissolver um dos sólidos. Areia e sal. Graxa na mão. Mão sólida, graxa sólida. Gasolina, dissolve a graxa. Professor, mas a mão vai ficar com cheiro de gasolina. Ah, mas lava. Mas pelo menos a graxa, que é grudenta, separou, tirou. Então, dissolução. Ok? Alguém tinha levantado uma pergunta aí? Falou alguma coisa? Não? Posso continuar? Prossiga. Ah, tá. Então, Ana Júlia, eu tô vendo sua pergunta aqui no Google Meet. Então, primeiro, água tem o sal e areia. Conforme vou antecipar um pouquinho aí. Ao jogar água, dissolveu o sal. A areia fica lá, beleza?
Aí joga essa mistura toda, com areia, pode estar flutuando ou não flutuando, não importa, tá? Você joga no filtro. O filtro vai reter toda a areia. A areia não passa no filtro. Porque são microporos. Mas a água com sal dissolvido passa. Porque dissolveu. Lembra que sistema homogêneo, água e sal, filtro não retém. Então ele passa. Aí eu vou ter um copo de água com sal. E o filtro cheio de areia. Separei a areia pelo menos. Ah, mas como que eu vou recuperar o sal? Coloca para aquecer. Ou coloca para evaporar. Quando a água aquece, entra em ponto de ebulição, apenas a água vai embora. O sal não vai embora. O sal fica. Quando você coloca para evaporar, natural, processo natural, apenas a água vai embora. O sal continua. Então você recuperou o sal. Tá? Esse processo é chamado de destilação ou o último que eu falei, evaporação, que vai ser mencionado mais à frente. Ok? Tranquilo. Mas depois eu vou linkar novamente com esse processo. E a nossa prova vai ser assim, pessoal. Vai ter uma mistura que você vai ter que pensar. Eu quero a melhor maneira de separar. Melhor maneira de separar. Isso normalmente eu aplico. A minha prova é como se fosse uma prova prática. Claro que nossa aula não tem prática. São 2 aulas semanais. Prática tem que ser 80 horas. 2 teóricas, 2 práticas. Eu monto o sistema. Ó, se vê. Tá aqui. A bancada com todos os equipamentos possíveis para aplicar processos que você tem em mente, catação, ventilação, peneiração, tal. E eu tenho que demonstrar, ó, professor, primeiro eu vou utilizar a ventilação, porque um jato de jato está, beleza? Manda bala. Se não separar, é 0. Se separar, beleza. Entendeu? Então, essa seria a coisa interessante, que isso, vamos falar sobre isso na semana que vem. Hoje é entender cada processo isoladamente. Ok? Então, a dissolução é usar um líquido para dissolver um dos sólidos. Ah, professor, vai colocar aqui no resumo? Não. Porque eu acredito que a palavra dissolução dá para entender que vai dissolver. Um líquido dissolve. Né? Então, tecnicamente falando, é fácil. Diferente da levigação. Levigação não dá para entender. Porque leviga. O que é leviga? É leva embora. O líquido passa, não dissolve. Porque se dissolver, é dissolução. Então, o líquido simplesmente leva o mais levezinho, sujeira leve, embora. Ok? Então, temos a dissolução. A próxima também é muito parecida. Também usa um líquido, que é a flotação. Tá? Essa flotação, pessoal, é o quê? A ideia também é usar para separar sólidos. Sólido de peso diferente. Através de quê? Da flutuação. Como assim flutuação? Tá? É que você vai separar através da flutuação porque os sólidos têm densidade diferente. Então, você imagina, essa imagem não está tão boa. Tá? Vamos imaginar, pessoal, eu tenho areia com isopor. Aquele monte, sabe aquele pó de isopor? Todo mundo já brincou. Pega aquela caixinha de isopor e rasga. Né? E fica um monte de pozinho. Pessoal, aquele pozinho é uma tristeza para varrer, para limpar. Aquele pozinho de isopor. Aí tá misturando na areia. É uma areia que você queria lá, tá misturando na areia. E aí, como você vai separar aquilo lá? Passar na peneira? Complicado. Não é o ideal. Filtro? Não passa. Né? Lavar? Não, lavar é complicado também. Levar, porque a areia vai levando. Pega um jato de água, vai levando a areia também. Isopor vai embora, a areia também vai. Então, a melhor forma de separar é o quê? Usar flotação. O que é flotação? Você adiciona um líquido, tá lá no recipiente, adiciona um líquido. A areia, por ser mais pesada, densa, vai ficar no fundo. E o isopor, por ser menos denso, vai subir, flutuar. Então, o ato de flutuar, eu separei, querendo ou não, eu separei. O isopor em cima e a areia embaixo, separei. É claro que depois eu vou passar uma peneira, né, igual limpeza de piscina, para recolher o isopor em cima. Mas eu separei da areia. A intenção é separar da areia. Mas como que eu separei? Usando um líquido. Já vejo, Diego, já vou ver sua pergunta. Usando um líquido. Então, usar o líquido para separar sólido de densidade diferente e o menos denso flutua, chamamos de flotação. Pessoal, pelo amor do papai do céu, não confunda aqui, tá? Esses três estou destacando aqui do lado esquerdo. Levigação, a água só leva embora.
Pensa em lavar calçada. Leva embora. Ok? Não vai flutuar. Você está levando embora. Tchau. Tá bom. Ok? Lavar carro. Um monte de sujeira. Leva embora. Dissolução tem que dissolver, mas apenas um dos componentes. A flotação usa água também. Mas a ideia é separar o quê? Para que um dos componentes sólido dessa mistura flutue. Então, somente em sistema fechado, dentro de um recipiente. Ok? Sim, Diego. A água e sal, perfeito, concordo plenamente com você. Aqui, nesse layout aqui, temos apenas processo para separar misturas heterogêneas, conforme estava no título inicial. Mas antes, aqui, ó, essa mistura de areia e sal é uma mistura heterogênea. É uma mistura heterogênea. Então, um copo de areia e sal, como você vai separar? Usando água. A água dissolve o sal e fica areia. Pergunto, separou? Separou. Aí está, separou. É claro que depois você tem que continuar aplicando mais técnicas. Aí pega o filtro, joga essa mistura, água e sal, que é homogêneo, atravessa, e a areia fica retida no filtro. Então, eu já separei a mistura heterogênea. Aí, claro que nesse final, eu vou ter água e sal apenas, o sal está dissolvido, eu vou aplicar um outro processo, que não foi mencionado aí, que é o processo de separação de misturas homogêneas, que eu antecipei os dois nomes. Destilação seria, que é ponto de ebulição, ou evaporação. Ok? Professor, Então, professor, oi. mas você não falou que as mesclas homogêneas não têm forma de separar? Não, ainda não. Vai tá na continuação. Ainda não. Porque quando você aplica uma técnica, você não vai aplicar apenas uma técnica só. Se eu tiver uma mistura com vários componentes, tu tem que aplicar várias técnicas naquele mesmo processo. Entendeu? Então, é tipo continuação. A ideia é separar cada um dos componentes. Seja ela mistura homogênea ou heterogênea, não quero saber. Eu quero que se separe. Tá? Mas o ato de dissolver é uma técnica para separar a mistura heterogênea. Porque vai separar o sal da areia. É heterogênea. Essa é a ideia. O ato de aflotação é para separar misturas heterogêneas. Separar o pó. Vamos imaginar essa foto aqui. Vou até ampliar a foto. Tá? Aqui está dizendo que tem serragem, pó de madeira e areia. Ok? Colocou água. O que acontece com a serragem? O que acontece com a serragem? Flutuou. Tá? Flutuou. E a areia está aqui embaixo. Pergunto, separou? Separou. Esse separou é a flotação. É flotação. É claro que não vou deixar assim agora, nesse copo com serragem em cima e areia embaixo. Aí, vou dar continuação. Vou ter que aplicar outra técnica que aprendemos anteriormente para tirar o pó. O pó de serra aqui em cima. Como? Passa uma peneira. É igual limpar a piscina. Quem já limpa a piscina, vai pegando todos os objetos sólidos flutuando, passa uma peneira. Aí se separou o pó. O pó está separado já. Está na peneira e separou. Mas ainda tem água e areia. Aí você vai aplicar um outro processo. Qual processo posso aplicar? Filtro. Filtração. A água passa pelo filtro e a areia fica retida. Pronto. Professor, Oi. na flotação, o líquido que vai para separar tem que ter uma densidade intermediária entre os outros dois. Perfeito. Perfeitamente. Tá? O líquido tem que ter uma densidade intermediária. Se o líquido for mais denso do que os dois sólidos flutuam. Ok? Se o líquido for menos denso, se o líquido for mais denso, os sólidos flutuam. Os dois sólidos vão flutuar. Se o líquido for menos denso do que os dois sólidos, menos denso, então os dois vão ficar no fundo. Não vai separar. Como disse, para poder separar os dois sólidos diferentes, ele tem que ter exatamente a densidade intermediária. Porque o menos denso flutua e o mais denso, sólido, fica embaixo. E o líquido ficaria exatamente no meio, que é a fase intermediária. Essa dedução aí, pessoal, até cai nos vestibulares. Quem já fez, sabe, vocês são recentemente fizeram vestibular, sabe que isso cai.
Então tem que pensar qual que é a melhor densidade. Até, se não me engano, já vi até uma questão de Enem, que tinha um quadro com um líquido A, B, C, D, E, alguma coisa parecida, que tinha qual que é o líquido melhor para separar, que é através da densidade. Que seria, tinha que pegar um líquido intermediário. Tá? Então, aí usa o processo de flotação, densidade, ok? Mas o sódio tem que flutuar. Flutua. Um dos sódios tem que flutuar. Flotação. Se não flutuar ninguém, não é flotação. Tá? Não é flotação. Então, só pode ser 2 sólidos, doutor? Olha, se eu tivesse 3 sólidos, mas um dos sólidos é bem mais leve do que a água, por exemplo, a densidade da água é 1. Então, vamos pensar, é 1. Se eu tiver nessa mistura de 3 sólidos, e um dos sólidos seja uma densidade 0,8, e outros 2 é maior do que 1, eu poderia usar para separar também. Isso é para vou separar, colocando água. O sólido que é 0,8 de densidade, flutua inicialmente, separei ele. Mas outros 2, que é mais denso, continuam junto. Mas pelo menos de 3, uma mistura de 3 componentes, eu já separei o primeiro. E aí vai ter que aplicar outra técnica. Tem que pensar o que eu tenho lá para separar outros 2 agora. Então vai ter que pensar passo por passo. Cada caso é um caso. Mas você não vai aplicar apenas uma técnica só. São várias técnicas. O melhor que você vai aplicar que seria, então, o mais adequado. Ok? Aí vai uma dica que eu vou dar. A flotação, se você pegar a palavra flotação, tenta associar com a palavra, para lembrar, de flutuar. Ok? Flutuar. Flotação, flutuação. Por que flutuação? Então, vou usar um líquido. Um dos sólidos mais leves vai flutuar. Flutua. Então, nesse caso, é flotação. Ok? Associa com a palavra flutuar. Próxima. Essa é podre, né, pessoal? Separação magnética. Isso, pessoal, eu já fiz, claro, não com o pessoal de outros cursos, prova prática, uma mistura como essa aqui de baixo, aqui, ó, areia com pó de metal, pó de ferro. Pó. É tamanho da areia, grãozinhos. Como você vai separar isso aqui? Peneira? Nem a pau. Filtro? Não passa nenhum dos 2. Água? Não. Pó de ferro continua embaixo. Areia fica embaixo. Flotação não funciona. Dissolução? Não dissolve. Tá? Tudo bem se você deixar água nessa mistura, com o passar do tempo, o ferro enferruja, mas aí não. Não quero que ele enferruje. Eu quero só separar. Para poder reutilizar esse pó de ferro ou reutilizar areia. Então, nesse caso, qual que é o melhor processo? Tem que pensar. Usa um pedaço de ímã, que chamamos de separação magnética. Então, a separação magnética usa, então, um pedaço de ímã que o componente tem que ser atraído. Tem que atrair. Tá? Se não atrair, não adianta nada. Não adianta nada. E depende do metal. Nem todos os metais são atraídos por ímã. Nem todos. Exemplo, alumínio. Faz o teste. Quem tem aquelas mural de foto com ímãzinha, ou quem tem, sei lá, um ímã mais forte, tenta grudar, se você tiver uma janela, uma sacada que tem alumínio, tenta colocar lá. Não gruda. Tá? Então depende do metal também. Mas alumínio é um belo exemplo disso aqui. Então, se eu tiver uma mistura de alumínio, pó de alumínio com areia, aí já eu nem sei. Teria que pensar bem qual que é o processo a usar. Mas separação magnética não funcionaria. Tá? Não funciona. Então, mas o que estamos aprendendo? Mas o que é uma separação magnética? Usa ímã para separar um dos sólidos que vai ser atraído por esse pedaço de ímã. Ok? Então, depois da flotação, temos aqui a 8ª separação magnética. No passado não muito distante, pessoal, era chamada de imantação, mas ninguém mais usa esse nome, imantação. Tá? Hoje, separação magnética. A próxima, pessoal, bastante interessante também, que eu já mencionei durante a tal da dispersão. O que é dispersão? O que é uma solução? Por exemplo, o Nescau com leite. Não é uma solução. Não é uma solução. Isso aqui é uma suspensão, isso aqui. Pelo tamanho da partícula. É uma suspensão. Como que eu consigo separar o chocolate em pó do leite? Deixa parado. Deixa em repouso. A densidade do chocolate em pó, que é mais densa do que o leite, ele vai acabar descendo. O ato de descer pela densidade chamam de decantação. Ou decantar. Decantação.
Mas só que o processo de decantação tem que deixar a mistura em repouso. Tem que deixar a mistura em repouso, tá? Então, água com barro. Por isso que caixa de água é importante, pessoal. A caixa de água tem duas funções. Duas. Reserva de água, quando acaba a água na rua. E outra, a caixa de água serve como um recipiente de decantação. Tanto que a sugestão é, quando for fazer a limpeza da caixa de água da casa de vocês, geralmente é 3 anos, 5 anos, acompanha. Quando ele abre a tampa, você vai ver uma camada de terra lá. Camada de areia e terra, no fundo. Que teoricamente poderia chegar na tua casa. Chegar na torneira para fazer a comida. Mas não chega, porque aquela água tá em repouso. Não é constante renovada. Tá lá para lá, você não usa água 24 horas, direto. Então, entra a água, fica em repouso. Todo o barro decanta, porque ele é pesado, denso, mais densidade maior, decanta. E aí, água em cima, barro embaixo. Esse processo é chamado de decantação. Tá? Então, a decantação tem que ser deixada em repouso. Ok? Natural. Processo natural. Decantação. Então, decantação. Através da densidade. Separação através da densidade. Next. Essa outra é um pouco mais complicada, pessoal. Essa será a mais complicada de todas, na minha opinião, que é o processo de floculação. Quem vai seguir na área de engenharia, mais de análise ambiental, talvez vai aplicar isso aqui. O processo de floculação, pessoal, consiste em realizar uma reação química. Você vai produzir um componente químico, normalmente através de uma reação. Aqui está a equação química, tá? Esse processo de floculação é bastante utilizada na estação de tratamento de água. Então, quando capta a água do Lago Itaipu ou do Rio Tamanduá, que são duas subestações existentes aqui na cidade, aquela água vem com bastante sujeira, matéria orgânica, folhas, barro e tudo mais. Então, o que vai fazer? Então, ele faz essa reação química que consiste nessa parte de baixo, coloca cal virgem, cal, que é o cal virgem comercial, na água. Ao colocar esse cal na água, produz essa base aqui, chamado hidróxido de cálcio. E o hidróxido de cálcio, na água, ele é solúvel. Separe em cálcio, cátion divalente, e o OH, tá? Que é o OH. Beleza. E, ao mesmo tempo, o técnico, o engenheiro, joga esse sal, chamado sulfato de alumínio. Esse sal, que é o sulfato de alumínio, na água também é solúvel. Separa em alumínio e sulfato. Aí está. Esse alumínio aqui, que foi liberado do SO4, ele vai reagir com o OH, produzindo esse cara aqui no final, a última reação, que chamamos de hidróxido de alumínio. Então, olha a reação química. Al pega OH e vira hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, pessoal, tem um aspecto, ele é uma estrutura molecular pegajosa. E ele é muito parecido com aquelas melequinhas de nariz, mas meleque de nariz bem úmido, lá do fundo. Então, você tira aquela melequinha de nariz, úmido pra caramba, tá? Se você fizer assim com ele, ele não gruda, pessoal. Tu não já brincou com melequinha de nariz, não brincou? Já. Todos já brincaram. Com seu melequinho de nariz. Tem um de vocês. Se bobear, aqui, pessoal, tem 30 acadêmicos. Se bobear, tem alguém que come até. Salgadinho. Né? Por causa dos dentes de quem morde. Se bobear. Não duvido, não. Tá? Mas essa melequinha de nariz úmido, pessoal, é muito parecido com esse hidróxido de alumínio. Mas qual que é a função? Esse melequinho fica flutuando na água. A cada sujeira que ele esbarra, bate, porque está mexendo, ele gruda. Ele gruda. Então ele vai flutuar na água, vai ficar disperso na água, e toda a sujeira que ele encosta vai grudando nele. Ele aumenta de tamanho. Aumenta de tamanho. Então quem olha de fora, nossa, tem um monte de sujeirinha. Parece partículas. Parecem flocos. 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 Aí que vem o nome floculação. Ok? Floculação. Depois de capturar toda a sujeirinha, deixar essa água em repouso, toda a sujeira desce, decanta. Decantação. Isso é que se faz, pessoal, isso é que se faz no estação de tratamento de água.
Estação de tratamento de água faz exatamente isso. Tá aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Represa, vai bombear a água, coloca lá o sulfato de alumínio, que é aquele salzinho, e coloca o cal. E cloro também, mas cloro não interfere. Esses dois aqui vai reagir, sulfato de alumínio e cal reage, formam então flocos, melequinho de nariz aqui, ó, no primeiro tanque. Gruda em toda a sujeira. Próximo tanque, fica parado essa água, em repouso, para que essa sujeira desça. Por isso que de tempo em tempo, pessoal, o Sanepar desliga a água do seu bairro. Para quê? Porque, pessoal, esse recipiente fica cheio de lama embaixo. Tem que tirar, entendeu? Tem que tirar. Coloca lá um cano para sugar toda essa lama que está na parte de baixo. Tá? Então tem que cortar a água para fazer a manutenção da rede. Tá? Então, floculação é uma reação química para produzir uma melequinha de nariz que vai capturar todas as sujeiras. Ok? Mas isso que floculação dificilmente vai acontecer. Onde que usa, professor? Estação EPA, estação de tratamento de água, principal na sociedade. Hoje, dia a dia, é Sanepar. Tá? Pedro Vieira, 816, você mandou mensagem aqui. Como ele sabe que é salgado? Como assim salgado? Em que aspecto? Nesse aspecto. Professor. É que você falou que alguém comeu, daí você falou que é salgado. Ah, não sabor salgado. Eu não quis dizer disso. Eu quis dizer, me referir a salgadinho. Entendeu? Sabe salgadinho? Já tá disfarçado, Salgadinho, bacon, citos, cebolitos. Tem gente que come e põe pensando que fosse um salgadinho. Entendeu? Se é gosto salgado, eu não sei. Mas eu acho que já sem querer, já coloquei na boca já também. Mas não de querer, por vontade. Né? Às vezes, por exemplo, você faz daquela puxada, às vezes ele cai na boca. Ele não quer nem ver. Você engole de uma vez. Esquece. O que os olhos não vê, o coração não sente. Né? O ruim é dos outros. Tira toma um pedacinho aqui. Aí é nojento. Mas se é seu, né? Então, não é tão nojento assim, não. Tá? Não é tão nojento assim, não. Mas é nojento também se assim, fica comendo meleque de nariz. Mas cada um, né? Gosto, pessoal. Gosto não se discute. Não se discute. Pessoal, já são 8h20 já, hein? Bom, então eu vou deixar mais um... Vou fazer... Essa aqui é a última, tá? Então eu vou colocar floculação aqui, inicialmente. Caramba, como passa rápido. E tem mais sobre separação de mistura homogênea ainda. Mas vou deixar para terça-feira que vem e depois tempo maior para fazer atividade. Um minutinho só. Eu queria deixar tão bonitinho. Ok? Então temos aqui a 10ª. Eu não sei por que ficou assim, mas tudo bem. Floculação. Tá? E a 11ª agora, pessoal, essa última dessa noite de hoje, tá? É a centrifugação, pessoal. A centrifugação. Em laboratório, utiliza muito centrifugação, principalmente de análises químicas, bioquímicos e tudo mais. A ideia da centrifugação é para separar os componentes não solúveis no solvente, que seria uma falsa mistura. É uma mistura heterogênea, tá? No caso, o sangue, ok? Quando retira uma amostra de sangue, normalmente, quando eu quero fazer análise, eu quero saber qual que é a minha taxa de triglicerídeos, como que está a minha taxa de enzimas. Tira sangue. Vai na clínica, na cidade, tira a amostra de sangue, e aí, para poder fazer análise, ele tem que separar a técnica bioquímica, ele tem que separar a parte das células do plasma. Do plasma. É no plasma que tem as proteínas, os lipídios, que é essa parte aqui amareirada. Então, como que vai separar? Professor, poderia deixar em repouso? Não dá para deixar em repouso. Se você tirar uma amostra de sangue e deixar em repouso, vai coagular. As plaquetas começam a estourar, entra em contato com oxigênio, coagula, perde a amostra. Mas você precisa do plasma. Separar essas células do líquido, que é o plasma. Como? Coloca numa centrífuga de alta rotação, ok? Então, aqui no nosso caso aqui, até puxei aqui o link, olha só esse caso aqui. Um momentinho só. Deixa eu aqui finalizar. Então, só para ter uma imagem
de processo de centrifugação. Aí. Então foi. Então tá aí a imagem apresentando para vocês. Temos aí o processo de centrifugação. A centrifugação é uma técnica Em português, hein? Português. separar de forma rápida partículas que se encontram em suspensão no líquido. Neste caso, temos duas misturas. Pronto. Uma das coisas importantes, pessoal. A centrifugação só vai separar partícula em suspensão ou dispersão coloidal. Mas ela também como se fosse a mesma coisa. Ou seja, mistura, uma solução, uma mistura verdadeira, não vai separar. Não separa. É só para dispersão do tipo dispersão coloidal ou suspensão. Tá? Aqui, nesse frasquinho aqui, temos o quê? Uma solução de água com sulfato de cobre, que dá essa tonalidade azul. Dissolvido, solução verdadeira. E aqui tem lá um outro cal. Água de cal com água. Cal com água. Uma mistura homogênea azul. Mistura homogênea. 2 em água. E uma mistura heterogênea esbranquiçada de carbonato de cálcio em água. Para tentar separar os componentes destas misturas, os tubos de ensaio que contêm as mesmas são colocados numa centrifugadora. Ó, centrífuga de alta rotação, bem provável, 8 RPM. Durante algum tempo, e devido à velocidade elevada de rotação, as partículas que se encontram em suspensão... Questão de 1 minuto, ou até menos, depende da velocidade. De centrifugação, retiram-se os tubos de ensaio da centrifugadora e observa-se que os componentes da mistura homogênea azul de sulfato de cobre 2 não se separaram, enquanto na mistura heterogênea, o carbonato de cálcio em suspensão... Ó, então aqui tá uma imagem interessante, tá vendo? Então todo aquele pó que estava suspenso, ele não foi dissolvido, ele estava suspenso, é uma suspensão. Devido à rotação que queria aquela força centrífuga, todos o sólido, que é bem mais denso do que o líquido, ficou na parte externa, que era a parte de fundo. Então eu separei. Então quando eu tiro uma amostra de sangue, pessoal, a ideia é eu separar o plasma das células, plaquetas, hemácias e leucócitos. As células brancas, é defesa. Como? Vou deixar parado para se separar sozinho? Não dá, vai coagular. Então eu coloco numa centrífuga alta rotação e aí automaticamente todas as células vão ficar no fundo e o plasma vai ficar na parte de cima. Eu só consigo fazer essa separação se for suspensão ou dispersão coloidal. Se não for suspensão, se for uma mistura homogênea verdadeira, uma solução, você não separa, tá? Não separa, ok? Então, voltando aqui para a minha tela inicial. E com isso, pessoal, deixa eu voltar primeiro. Finaliza os processos, tecnicamente falando, aplicado para separar componentes heterogêneos, misturas heterogêneas, tá? Na semana que vem, terça-feira, falta um pouquinho, pessoal, muito pouco. Vamos focar nas misturas homogêneas. Já são 8h25, então vou fazer minha chamada. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vou parar minha gravação. Então, finalizada a gravação.